requereria um tratamento especial. Você não pode pegar uma água de um esgoto tratado e com desinfectado e colocar numa caldeira, que é um grande consumidor de água das indústrias. Né? Enfim, basicamente é falta de interesse, é falta de clientes próximos das nossas estações que pudessem utilizar esse recurso oferecido pela SEDAI. E a outra questão também levantada pela SOBES é sobre se a SEDAI tem outorga para lançamento desses esgotos na Baía da Guanabara. Eu não sei, né? Eu acho que não paga, tá? Não existe isso. E complementa aqui, se cobrasse, não incentivaria o uso da água de reuso? Eu acho que não, porque, na verdade, o que nós produzimos, a quantidade de esgoto tratado é infinitamente maior toda a demanda do Rio de Janeiro. Se nós fôssemos contabilizar, mapear, se nós pudéssemos mapear todas as possibilidades de consumo de água de reuso, vejam vocês que só a Alegria fornece ela trata 2.500 litros por segundo. Quem no Rio de Janeiro teria condições de absorver essa vazão toda em termos de reuso? Né? Aí você considerar a Alegria, a Penha, a Pavuna, a Sarapuí, é uma quantidade muito grande. Seria ótimo se nós tivéssemos demanda para essa água toda. Só identificamos uma única demanda dessa envergadura, que é o Comperj. Mas, infelizmente, a coisa não foi para frente, mas vai ser discutido isso ainda. Mas, sinceramente, opinião minha, eu acho que a cobrança disso não vai incentivar o reuso, porque a parcela de reuso, por maior que seja a exploração desse serviço, ainda vai ficar muito aquém do volume tratado por segundo na SEDAI. Ok? Nós vamos agora voltar, né, a Dacto, o João Marcelo, o Miguel. Agora eu perguntei aqui aos expositores, eu acho que é uma iniciativa que vai ser interessante para todos aqui. Eles têm os e-mails de vocês, fizeram as perguntas. E tem o e-mail do Miguel, na SEDAI, que fez a exposição. Não sei se vocês copiaram o e-mail. Mas o Adacto e o João Marcelo vão estar disponibilizando os e-mails deles. Eu acho que é muito interessante, porque às vezes, refletindo sobre a palestra, sobre as palestras, surge depois, a algum momento, alguma dúvida, e vocês teriam como consultá-los, ok? Então, terminando aqui mais alguns minutos, vocês podem solicitar dos expositores, não tem problema nenhum. Sempre acho importante que eles autorizem e disponibilizem os e-mails, caso eles não tenham problema. Então, eu passo para o Adacto. Tá, eu vou falar sobre essa batelada aqui de 3 perguntas, que estão mais ou menos interrelacionadas. Uma da Úrsula Zimmermann, da Planave, eu concordo totalmente sobre o aspecto da educação ambiental, que não foi focado por nenhum dos palestrantes, né? Mas é óbvio que isso é importante, né? Não adianta, por exemplo, não adianta você fazer coleta seletiva do lixo, implantar um programa, se a população não separa o lixo. O melhor fiscal ambiental é a população consciente que vê um valão de esgoto e vai denunciar. E você tendo a consciência disso, você vai saber que mesmo que a prefeitura seja negligente, não fiscalize a tua casa, que o teu esgoto está indo para o rio, que você vai preservar que você está contaminando o teu rio. Mas mesmo nessa situação, eu acho que o poder público também é responsável, porque nós não podemos cobrar isso da população. Você tem que ter política pública em educação ambiental para que você consiga isso. Então, eu volto para aquele fator das políticas públicas, e a educação eu concordo com a Úrsula, que é fundamental. A Bianca Mello fala sobre um aspecto, e a pergunta dela é muito parecida com a do Gerson Carvalho, que é um aluno de engenharia ambiental, que fala exatamente, no caso da Bianca, sobre o reaproveitamento, reuso da água tratada proveniente das casas ditas sustentáveis, reaproveitar a água de uma só vez para lavar o carro, ou usar o vaso sanitário, justifica o valor gasto na rede de tratamento de esgotos individuais. E o Gerson Carvalho, a pergunta é similar,
mais ou menos, por que não fazer o tratamento primário e secundário nas indústrias e habitações, aliviando a saturação das usinas de tratamento? Aí eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? As perguntas estão correlacionadas. Esgoto, gente, esgoto sanitário não é brinquedo, esgoto é fezes, é risco de transmissão de doenças, é contaminação. Então, eu considero de você colocar a responsabilidade de tratamento na mão do morador, eu acho que quando você não tem nada, você tem que fazer. Mas o ideal é a empresa você ter um sistema público e o esgoto ser jogado no sistema público, na minha opinião. E o sistema público se responsabilizar por esse fator. As casas ambientais, as casas ecológicas, né? É um outro aspecto também que tem que ser visto com muito cuidado, que hoje em dia está se falando muito de sustentabilidade, de você aproveitar a energia solar, fazer a coleta seletiva na sua casa, ventilação. E aí, eu já vi até comentários sobre a privada higiênica. O dia que faltar água, as pessoas usarem privada higiênica, ou seja, sem fluxo hídrico, e aí você vai aproveitando o lodo, mas certamente eu considero que, havendo uma companhia de saneamento e tendo uma rede coletora disponível nas residências, numa área urbana, me refiro, não estou me referindo, como eu falei, em área rural com pouca densidade, ou no sistema condominal, você numa região ali afastada, você faz um sistema, mas eu acho que é importante você ter um sistema de saneamento com rede, acoplado a um tratamento. Esse conceito da população fazer o tratamento em casa de um esgoto para fazer reaproveitamento, eu vejo com cautela, não é que não possa ser feito. Por isso que eu digo, um sistema prático é de fossa e filtro, e o sumidor, aquele efluente, quando você não tem captação ali próxima de poço, que aquele efluente é absorvido pelo solo e você dá garantia sanitária. Então, eu sou favorável sempre ao sistema público, na minha opinião, e botar essa responsabilidade do reuso, né, no órgão público para fazer o reaproveitamento daquele material todo e de forma sustentável, de forma técnica e com garantia sanitária. Né? Essa é a minha opinião. Estamos na fase de responder as perguntas, eu vou ser bem sucinto. Queria só lembrar que quem perguntou a questão da outorga, né, eu estou, assim, é porque dá uma coceira. Tem uma colega atual do professor Adacto, Tereza Rosso. Tereza Rosso tem um trabalho maravilhoso que eu tive que pesquisar uma época sobre outorga, teria ou não teria outorga para mar, tanto para lançamento como para captação. Trabalho muito interessante. Quem tiver interesse, né, pode consultar, né? Questão de se tem ou não que pagar, aí é uma briga boa, né? Porque eu não vejo outro sentido que não seja econômico. Se tem ou não sei por quê. Agora, tem outra questão, já que levantou a lebre, rapidamente uma discussãozinha, né? Essa questão de não ter norma para reuso, não se enganem, essa questão de norma para reuso não é porque esqueceram de fazer, não. É porque a questão é o seguinte, quem tem direito de vender água? Quem tem direito de vender água é concessionária. Então não tem norma para reuso, porque não tem interesse de dar direito a gente a vender água de reuso. Porque no momento que eu vendo água de reuso, eu vou competir com concessionária. Não sejam ingênuos, senhores. O jogo econômico está... It's economy, stupid. Only. Então, por favor, senhores, né? Estamos cansados aqui, então não vamos tergiversar. A questão é sempre econômica, né? Não vamos encontrar outra questão. Alguém esqueceu de escrever norma de reuso? Não se esquece de escrever sextave de parafuso. Existe norma para sextave de parafuso. Vão esquecer de escrever norma para água de reuso? Façam-me o favor, né? O Estado é um grande arrecadador. No Brasil, o apetite ainda é maior, né? Por que ele não ia repassar o custo? Só isso. A pergunta do Nelson Sintra é como está sendo a filtragem dos hormônios no sistema de tratamento de esgoto antes da sua devolução para os rios. É bom esclarecer inicialmente que estações de tratamento aqui no Rio de Janeiro, elas estão concentradas em torno da Baía da Guanabara. Infelizmente, nós não temos estações no interior, certo?
Então, o que está chegando ao rio está chegando sem tratamento. Quando a pessoa, a residência no interior não tem a sua fossa, então isso vai acabar no rio sem tratamento nenhum, certo? Então, infelizmente, isso não pode ser escondido, isso são dados do sinistro, vocês vão chegar lá e vão ver que a maioria dos municípios do Rio, daqui do Rio não tem qualquer tipo de tratamento. Então, não faz nem sentido responder de hormônio, porque nós não estamos controlando nada, né? Aqui no Rio, nos rios que abastecem aqui a Baía da Guanabara, esse tipo de filtragem, esse tipo de controle de hormônio, isso não é feito. E eu, sinceramente, desconheço se isso é feito em algum lugar, certo? Ouvi dizer que isso foi feito no Rio Thames, na Inglaterra, mas não é um controle normalmente executado, mesmo tendo uma estação de tratamento que lance isso em rios, certo? Perdoe, talvez seja uma falha de conhecimento meu, mas, sinceramente, eu desconheço qualquer coisa desse sentido. Aqui no Rio de Janeiro, eu posso afirmar, não existe controle nenhum sobre isso. Pessoal, veja bem, são 8h30. Nós começamos, eu gostaria de começar às 18 horas em ponto. Não foi possível, começamos às 18h10, 18h15. Então, eu noto que é natural, as pessoas estão cansadas, né? E é muito normal. Eu estou até surpreso porque, digamos, 90% permanece firme aí e prestando atenção. Agradeço muito. Mas, pelo adiantado da hora, vamos fazer o último repasse aqui. A DACT vai responder, vai tentar responder todas, talvez fique alguma. Vocês podem pegar o e-mail dos expositores. Eu tenho certeza que eles não vão se furtar a responder a outras perguntas que porventura houverem, né? Então, vou passar para o Adacto, depois passo para o colega aqui, o João, e depois para o Miguel, e vocês fiquem à vontade, como eu já coloquei, para ter os e-mails, o endereço eletrônico de cada um e para fazer as perguntas. Fique à vontade, aí depois eu encerro na ponta final com a resposta do Miguel. Tá bom? Só um minutinho. Bom, então eu vou fechar agora essas perguntas, somente informando que o meu e-mail é adacto, crea-rj.org.br, adacto@crea-rj.org.br, ou o Clube de Engenharia tem meu e-mail aqui, vocês façam contato, quem não tem papel e lápis, crea-rj.org.br. Olha só, eu vou juntar então essas 4 últimas perguntas para concluir aqui a minha parte, deixando essas últimas aqui para o final para concluir. Essas 2 primeiras, existe alguma informação do Júlio César, da reciclação? Existe alguma informação aberta de quantos são os hospitais do Estado do Rio de Janeiro que têm estação de tratamento e quantos tratam, né? Eu não sei se o Miguel aí da SEDAI pode informar, né? E os hospitais públicos e particulares, como o INEA e a SEDAI tratam esse assunto, mas na realidade eu já tive participando até de algumas consultas sobre isso, como eu não sou da SEDAI, mas se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você me corrige, mas certamente depende. Se você tem um hospital que trata doenças infecciosas, esse hospital, você tem um esgoto mais perigoso, ele requereria uma estação de tratamento para você dar a garantia. Você não vai misturar esse esgoto com o esgoto comum da SEDAI. Agora, você está trabalhando num hospital de ortopedia, não há problema nenhum. Ninguém que está com um problema de ortopédico vai gerar transmissão de doença por esgoto. Então, você pode juntar esse esgoto desse hospital no sistema da SEDAI. Agora, se você está num hospital que tem doenças infecciosas, esse hospital mereceria ter um tratamento específico, mas, obviamente, em relação a esse ponto, alguma legislação, algum aspecto em relação à SEDAI ou INEA, você depois esclarece. Com relação ao Gastão Vitor, que ele fala sobre o problema dos emissários, né? Se por um milagre, se todos os esgotos tratados fossem encaminhados aos oceanos através dos emissários de Ipanema,
né, se por um milagre fosse decidido tratar os esgotos encaminhados ao oceano através do emissário de Ipanema e da Barra, qual seria aproximadamente as áreas de terreno necessárias para a sua implantação? Seriam investimentos economicamente viáveis? Então, o primeiro ponto é fazer cumprir a lei. E a lei diz que você tem que ter tratamento primário. Um ponto que eu critico e sempre vou criticar, eu falei isso inclusive hoje na reunião com o Ministério Público sobre o sistema lagunar da Barra Tijuca e Jacarepaguá, caso do emissário, a SEDAI deveria estar prevista na resolução 430, não sei se faz, não sei se o INEA obriga a fazer, que deveria obrigar também, monitorar a pluma de dispersão no emissário. Com o emissário submarino é uma solução tecnicamente correta, desde que você esteja jogando material fecal no mar, que tem muito oxigênio e pouco nutriente. Então, você pode gerar até um impacto positivo. E é uma região muito boa para a cidade como o Rio de Janeiro, que está entre a montanha e o mar. Agora, tem que ter um tratamento primário, que eu acho... Aí há uma discussão, mas a lei diz que tem, eu acho que é até uma segurança maior, material grosseiro você tem e pode reaproveitar esse lodo, e não precisa ter o tratamento secundário, porque o tratamento secundário o mar vai fazer e vai gerar alimento para o peixe. Agora, jogar esgoto industrial misturado, jogar em mar, não, porque o mar não é privado de todos os nossos dejetos. E isso que tem que ter um controle muito bem feito. Agora, o que o Gastão falou... Tem que ter tratamento primário, a lei permite. Agora, o emissário de Ipanema não tem, que ele foi implantado antes da lei, né? Agora, cada situação é uma situação, é um caso, tem que ter um licenciamento, tem que ter um controle. E eu deixei essas duas últimas perguntas para o final, que é exatamente que elas resumem tudo que eu gostaria de falar aqui. Uma pergunta do Aracá, que ele falou, show de bola essa pergunta dele, que foi uma colocação complementar. Cada real que você investe em saneamento, você economiza R$4, $4 em saúde. Né? Então, na realidade, não ter dinheiro para fazer saneamento de esgoto, e como é que está a situação dos hospitais?